Bom, vamos começar, pessoal. FAQ Lucidez, mais lucidez na sua vida. Olha, O modo feliz de viver. Quase um locutor de rádio. É igual na Seichonoye, Seichonoye, uma forma feliz de viver. Que bonito. Bonito. É bonito. Então, neste FAQ é um FAQ que não saiu de nenhuma pergunta. Nós vamos fazer um FAQ especial sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Sério? Sério não, certo? Certo. Sério. Então, por que nós decidimos fazer esse FAQ especial sobre o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é um termo que é extremamente mal compreendido na nossa visão. Claro que tudo que a gente falar aqui tem que ser avaliado, tem que ser levado em consideração que nós estamos falando com base no nosso momento evolutivo, tanto intelectual como moral. Mas nós realmente acreditamos que o pessoal não pega a verdadeira definição do livre-arbítrio. Tem definição aqui por dicionário? Tem um monte de definição, mas da onde nós tiramos essa ideia? Existe um livro chamado A Lucidez Segundo o Espiritismo, Daniel Armlest. de Daniel Armlest. É um livro que é gratuito no e-book. Se você entrar na página dele, www.danielarmlest.com/site. Se você colocar Daniel Armlest no Google, ele não tem homônimo, é o único, então você vai encontrar rapidinho. E esse livro, ele fala muito sobre a lucidez e principalmente como uma escolha é determinada. E isso é muito importante para a gente entender o que é lucidez. E no livro ele entra em conceitos de filosofia, sobre o determinismo, indeterminismo e compatibilismo, mas nós vamos colocar uma coisa não tão aprofundada. Quem quiser se aprofundar, é legal ler o livro, porque é muito legal. Não é tão grande, ele é bem descritivo, ele é bem... difícil de ler, assim, você tem que estar com orgulho lá embaixo. Mas... ele é um tapa na cara, mas é bem legal. Mas é muito legal. Então, o que seria o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio é uma daquelas designações na qual todo mundo acha que sabe e que tem uma coisa comum que são significados que o pessoal acha que compreende, mas não para e vai até o dicionário para entender verdadeiramente esse significado. Não falarei significação hoje. Significação. E... Opa. Tem nada, chefe. E... Talvez tivesse alguma bolacha. Então, e se a gente olhar no dicionário, a gente tem mais um problema também. Porque no dicionário nós vamos ter vários significados, certo? E entre os dicionários temos outros significados. Então nesse livro, Daniel Armlest, ele fez várias... ele pegou todos os dicionários da língua portuguesa, pegou todas as definições e colocou. E ele verificou algumas coisas bem interessantes. Mas, resumindo, o que seria o livre-arbítrio? O que você... Antes da gente ter essas conversas sobre o livre-arbítrio, que hoje que você... um pouco mais formado, mas antes volta um pouco para trás. Eu pensava que era poder escolher o que eu quiser, ter a minha liberdade e até onde acabava a liberdade do outro. Então, dentro dessa liberdade, eu podia fazer o que eu queria. Isso pra mim era livre-arbítrio. É poder escolher. Era poder fazer. Na minha opinião, antes era poder fazer. Escolher e fazer. Isso não é que tá errado. É que ele é um pouco mais profundo. Sim. Então vamos lá, o que é o livre-arbítrio? Segundo nós compreendemos. Depois seria interessante vocês irem até o dicionário, pegar esses significados. E isso também vai colocar o termo, essa parte do livre-arbítrio, livre, representa muito o que ele é. Então o livre-arbítrio é a liberdade da vontade de se determinar. Então, quando nós temos uma vontade de fazer alguma coisa, essa vontade ela apresenta ou não certa liberdade. Porque a gente nós podemos querer fazer alguma coisa, mas por algum motivo acabamos não fazendo. É para isso que existem as leis. As leis elas coagem a liberdade de alguma vontade. Por exemplo, imagina, você acha que eu falo do
Sim, é didático. do sorvete? Sim. Legal. Então, imagine uma pessoa queira tomar um sorvete. Então, acordou lá em casa, na casa dele, abriu a geladeira e tem um pote de sorvete de chocolate e um pote de sorvete de morango. Então, ele vai fazer uma escolha. Então, ele olha o chocolate, olha pro morango, mas ele gosta mais de morango. Então, ele vai lá, escolhe o morango e come. Feliz da vida. Se entupiu de sorvete de morango. Legal. Então, analisando esse episódio, nosso camarada, ele tinha uma vontade, e pelo fato dele estar em casa, não ter nada que coaja a vontade dele de acontecer, nós poderíamos dizer que ele tem um livre-arbítrio de 100%. Então ele quis algo, nada coagia para ele não fazer, ele fez tranquilo. Agora vamos pegar esse mesmo rapaz, digamos que ele não tem muito daquela personalidade afirmativa, né? É um cara mais suscetível assim. E aí ele encontrou uma turma de amigos, vamos supor que sejam amigos metaleiros, hardcore. Sempre bom. E eles vão numa padaria tomar sorvete. E na padaria só tem sorvete de chocolate e morango. Aí todos os seus amigos pedem chocolate, né? E aí ele pensa, pô, se eu pedir morango, eles vão me zoar até as horas. Primeiro, porque eu vou ser o único a pedir morango, e tem aquela coisa de moleque, né, de zoar pra caramba. Sim. Então, a vontade dele já não tem aquela liberdade de se determinar. É menos livre. Então aí, ele ainda, quando escolhe, vai estar utilizando do livre-arbítrio, mas é importante entender que a vontade dele está sendo coagida pro lado de escolher chocolate e evitar qualquer zoeira da galera. Isso acontece a mesma coisa com as leis. Muitas vezes você pega algum criminoso que sem as leis, ou acredito que a maioria de nós, se fôssemos realmente 100% livres, tanto moralmente como legalmente, nós faríamos coisas que nunca faríamos se não tivessem essas amarras que coagem o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é importante colocar o livre no lugar que se deve, que é a liberdade da vontade de se determinar. Então, esclarecendo isso, quando alguém faz uma escolha, ela está utilizando o livre-arbítrio conforme a vontade dela, certo? E aí a gente chega em um ponto interessante, que é um ponto que é o alicerce fundamental do termo lucidez. Beleza, então digamos, vamos estudar o cara que foi lá, pegou o sorvete, colocando a hipótese de 100% livre, né? Ele estava lá em casa e escolheu o sorvete. Então, entre morango e chocolate, ele escolheu o chocolate. Mentira, ele escolheu o morango. Mas o que levou ele a querer o morango? Aí que entra a parte legal. E aí que a gente coloca a frase do Schopenhauer. Nós somos livres para escolhermos... Como é que é? Nós somos livres para escolher o que queremos, mas não para querer o que queremos. Essa frase ela é meio confusa no começo, mas a análise dela é a seguinte: nós somos livres para escolher o que quisermos, mas da onde vem esse querer? De onde saiu você gostar mais de morango do que de chocolate? O nosso amigo ele não poderia naquele momento falar, eu quero gostar mais de chocolate. Não, o gostar de morango é um efeito de sei lá quantas milhares de causas que fizeram ele gostar de morango. Por exemplo, sei lá, talvez algo genético, talvez uma propensão, talvez uma... A cultura, cresceu comendo mais morango no chocolate. Sei lá por quê. Na vida passada ele comeu chocolate pra caralho e enjoou. Independente da gente saber exatamente a explicação, existe uma explicação para ele gostar mais de morango. Da mesma forma dos gays, viados e lésbicas e héteros, ninguém fala, ninguém controla a questão, vou ter tesão por um homem, vou ter tesão por uma mulher. Você não faz, ninguém é capaz disso. Então o querer estar com alguém do mesmo sexo não é algo que se escolhe, não é uma escolha, é algo que simplesmente acontece. No final ele acaba escolhendo por definição, né? Mas essa vontade, esse querer é algo que foge totalmente ao controle de qualquer pessoa. Então somos escravos das nossas vontades, nós não temos controle sobre isso. E por que essa é a base da lucidez?
Porque a partir do momento que você compreende essa matemática entre uma escolha se desenvolver, entre a pessoa querer alguma coisa, e nesse meio todo, toda a tendência dela, a base espiritual dela, os ensinamentos que ela teve na vida, o momento histórico dela, aonde ela cresceu, tudo isso vira uma salada muito complexa. Mas querendo ou não, é importante entender e não fazer o que geralmente ou 90% das pessoas fazem. Ele escolheu. Simples assim. Como se a pessoa em momento... E isso é muita falta de autoconhecimento. Porque se a gente começar a verdadeiramente se analisar, nós vamos perceber que naquele momento que a gente faz uma escolha, a gente não consegue sair de nós mesmos. A gente não consegue colocar o que nós somos de um lado e fazer a escolha. Pensar. Aquilo arde, entendeu? Aquilo ferve em nós. Então não é simples assim. Então é isso. E na verdade, sempre que alguém falar, o cara matou porque ele escolheu matar. Cara, isso é algo tão contra a lucidez, porque mostra que a pessoa não consegue entender exatamente como funciona essa questão. É por isso que a gente quer separar muito bem o fato do livre-arbítrio ser só uma escolha. Não é isso. Ele representa a vontade. E essa vontade representa o que a pessoa é. Se a pessoa, por exemplo, já vou polemizar mais, o estuprador, certo? Provavelmente, se não houvessem leis contra o estupro e toda a consequência bem pesada de um estuprador na cadeia, haveriam muito mais estupros. Ou seja, aquela consciência tem aquela vontade, mas a vontade ela é muito pouco livre por causa de tudo isso. Mas dependendo da vontade, da falta de sensibilidade, da empatia daquela consciência, ela vai superar a falta de liberdade ou vai usar aquela pequena quantidade de liberdade que ela ainda tem para aquela vontade se determinar e vai conseguir fazer, certo? Tanto porque o que coíbe a vontade, além da lei, é a questão moral. Se a consciência não tem evolução suficiente para ter aquela empatia, sabe? Se colocar no lado da pessoa que vai sofrer a violência, então ela realmente pode vencer isso e fazer esse tipo de coisa. Então é sempre importante a gente colocar a limitação que a pessoa tem no momento que ela faz uma escolha, que ela não consegue, ela não tem aquele controle sobre a escolha, porque ela não tem controle sobre o que ela quer, não tem controle sobre as deficiências morais dela, porque ainda não tem experimentação suficiente para ter todo esse tipo de atributo. Então é por isso que isso é o cerne da lucidez, é você compreender esses meandros que todo mundo geralmente passa batido, né? E a gente está aqui numa tentativa de colocar exatamente isso, que cada um é o melhor que consegue ser. Na verdade, essa é a conclusão do livro, né? É um spoiler, eu estou dando um spoiler. Mas nesse livro é muito legal, ele explica exatamente como uma escolha acontece. Ele explica essas questões do livre-arbítrio, até na parte de filosofia, colocando o determinismo, o indeterminismo e toda essa questão. E é isso. Tem alguma coisa a acrescentar? Não. Nada? Eu ia questionar essa questão de, por exemplo, escolher o morango vem de toda uma cultura, mas a gente acabou entrando no assunto. Porque isso ainda é um pouco... soa como... é mecânico, então nós somos robôs. Tipo, eu sou robô de tudo aquilo, porque o fato de eu gostar de morango veio lá do passado. Mas lá do passado eu tive influências externas, eu tive influência do meio, influência até de espíritos, influência dos amigos, da cultura, da sociedade, a porra toda. Então eu nunca escolhi de fato gostar mais de morango. Aí vai sempre entrar nesse loop. Então é isso que me confunde ainda bastante. Então, é que aí tem se a gente olhar no dicionário, uma das definições da escolha é preferência, né? Porque a escolha, eu não vou lembrar da definição, seria interessante talvez a gente pegar a definição da escolha, mas dos significados da escolha é preferência. A sua preferência é morango, então você naturalmente vai escolher morango. Então, mas por que a minha preferência é morango? Então, é uma cadeia de acontecimentos. Certo, mas esses acontecimentos, teve um primeiro.
Sim, por exemplo, imagina que você nasceu, a sua mãe já gostava de morango. Ela te induziu a gostar de morango. Mas beleza, tem que ter um primeiro. Então imagina que a sua mãe não tinha comida, tava passando fome e achou uma árvore de morangos. Pô, tô com fome, começou a comer morango. Isso já foi induzido a comer morango. Quando chegou ela, como teve você como filho, enfiou o morango em você. E você desenvolveu esse morango. É uma explicação. Sim. Certo? Pode ser isso? Pode ser diversas coisas, mas está amarrado a uma lei de causa e efeito. Beleza, aí o cara vai questionar. E o indeterminismo? Digamos que... Foi o acaso de eu gostar de morango. Foi o acaso. É que a gente tem que colocar uma coisa bem séria. O indeterminismo, ele não é só o acaso. Ele é o acaso ou algo ininteligível para nós. A gente não consegue entender. Jogou, né? Então, como o pessoal que apoia essa questão de indeterminista, ela ou coloca a ideia no acaso, que é absurdo, né? A gente não consegue compreender, ou que é alguma coisa que é totalmente incompreensível. Quer dizer, é totalmente obscuro o indeterminismo. Ele se baseia em algo que ninguém consegue explicar, numa definição que a nossa própria consciência não consegue entender direito. Então como é que uma escolha não pode estar nessa cadeia de causa e efeito? Mas beleza, digamos que não esteja. Digamos que você foi lá, uma coisa que todo mundo vai perceber, só com uma autoanálise bem simples, que não é a verdade. Mas digamos, você abre a geladeira, quer chocolate e morango. Um dia você gosta mais de chocolate, outro dia o acaso gerou você gostar mais de morango. Eu não sei com quem que acontece isso, talvez só com um louco. Eu não conheço isso. Isso é uma coisa tão fora da nossa realidade e do que a gente conhece como existência que é doideira, né? De um dia pro outro, sim. Você pode com o tempo ir acostumando e com o tempo despertando uma vontade. Mas ainda é um efeito de uma causa, sim. né? Sem efeito... Imagina, a cada dia você gosta mais de alguma coisa. Sem uma causa, não dá. Então, nós estamos totalmente amarrados a o nosso histórico, né? Aí o pessoal fala, pô, então nós somos robôs. Tipo uma marionete de Deus. Pois é, começa, né? Marionete de Deus, que nós não temos... liberdade nenhuma. Então... porque no fundo, falando desse jeito, realmente você não teria liberdade, assim, tipo... No termo que nós humanos colocamos hoje como liberdade, de ser... Então, mais ou menos. Porque, querendo ou não, por que a gente não tem liberdade? Aí a gente tem o conceito de livre-arbítrio. Mas, por exemplo, nós temos liberdade pela nossa vontade. Sim. Que nem se eu gosto mais de morango, eu tenho liberdade por gostar mais de morango, independente dela ser um efeito de uma causa para trás. Agora, se eu tenho liberdade de expressar minha vontade naquele momento, naquelas circunstâncias, né? Aí é outra coisa. Mas nós somos livres, certo? Principalmente no pensamento, porque no pensamento a gente pode tudo, ou praticamente tudo. Na verdade não, porque a gente também tem as próprias condenações morais. Tem todo o meio que interfere no que você vai pensar. Por exemplo, se você olhar pra frente, tem um carro preto na nossa frente, eu vou pensar em preto. Não, vamos colocar uma coisa mais complicada. Imagina assim, no pensamento você poderia pensar ou imaginar o bacanal sexual mais louco possível. Mas isso vai contra, por exemplo, vários conceitos, até religiosos. Não posso pensar nisso porque é o diabo. Ou até, você quer policiar os seus pensamentos, você quer manter os seus pensamentos elevados para principalmente atrair menos interferência, né? Então você também não é livre para pensar nisso. Onde existiria a verdadeira liberdade? E aonde existiria o verdadeiro crescimento espiritual? Se nada coagisse o teu livre-arbítrio, a tua vontade, e você ainda assim não fizesse. Então, sei lá, imagine que nada coaja o fato de você ir lá e fazer sexo com alguém, mas mesmo assim você não quer. Então você verdadeiramente superou aquele desafio, né? Porque se nada vai contra e você não quer, então você superou aquele... Na verdade, talvez você superaria esse desafio quando a prova fosse você tem um problema com o sexo. Aí você superou esse problema com o sexo, mas a sua prova vai ser realmente onde você tem a total liberdade para poder fazer sexo, tipo, louca. Aí realmente você vai provar, tipo, não, eu realmente superei esse problema. Exatamente. Se você é totalmente livre para fazer isso. Porque não adianta nada você falar, tipo, eu superei o sexo, mas você não tem essa liberdade de sair fazendo sexo com todo mundo, qualquer hum, qualquer hora. Exato, porque você é casado, ou você tem
você realmente não, você de fato não pôs à prova isso. Na verdade você já deu muitos passos, porque Sim. enquanto todo mundo trai aí a esposa e tal, se você já não faz isso e tenta manter, você já deu um passo muito grande. Mas mesmo assim ainda não é uma prova 100%. Não Você tem que ficar totalmente livre para poder se colocar no É que provavelmente, convenhamos, prova 100% no nosso momento não evolutivo, tem a gente vai levar um cacete louco, né? A gente vai levar um pau doido. Fala que não tem Pau como. do crioulo doido. Não tem como. Sei lá, tipo, você... Aqui nos índios também tem, né? De lá. Mas vamos suportar, um exemplo mais simples. Você tem um problema com sorvete. Você come muito sorvete e você precisa superar esse problema. Aí te colocam numa fábrica de sorvete fechada onde você tem sorvete pra caralho. Aí você se parar e falar, não. Mas como? Porque se você Comer só o suficiente, tá bom. Mas daí você tem a liberdade de comer quanto sorvete você quiser. Então, mas aí se você se policiar e falar, não, eu tenho a liberdade de comer quanto sorvete eu quero, mas eu sei que isso aqui é o suficiente pra mim, então tá bom. Sim, interessante. Aí é uma prova, tipo, uma forma bem estúpida de se falar, mas é uma prova. Faz sentido. É bem didático, né? Eu gosto dessa do sorvete porque é bem didático, como funciona a vontade acontecendo ali. Então por isso que a gente nós não podemos e temos que fechar o cerco pro julgamento. O julgamento ele é péssimo em algumas, acho que na maioria das questões. Que nem se você tá no Face, você julga alguém, muito provavelmente você vai se sentir bem chateado, porque você se expôs e o julgamento ele tem uma questão, um sentido muito pejorativo. Então você já se coloca numa situação extremamente frágil, né? Vai ficar numa situação ruim. Se você julga alguém, algum colega de trabalho, ele acaba sabendo, olha que situação horrível. A posição de atuação lúcida, ela é extremamente satisfatória, porque... Você não entra nessas roubadas. Você não entra em nenhuma roubada, né? O fato de você se colocar numa situação de compreensão te eleva muito. E essa elevação não é elevação, nossa, como você é melhor. Não, é uma elevação de sintonia. Você se coloca em um patamar de contemplação. E você não entra nessas roubadas de falar mal dos outros. Sabe quando você fala mal de alguém, a pessoa aparece? Nossa, uma vez eu fiz isso. Meu, que chato, que situação horrível. Então... você não precisa mais se preocupar com isso, porque você já começa a compreender. E o fato de saber que tudo tem uma explicação, independente da gente conseguir ou não explicá-la, já começa a colocar a gente nessa posição. Beleza? É isso que a gente queria mostrar. Você tem mais alguma polêmica? Polêmicas? Nenhuma? Polêmica não. Então é isso que a gente queria mostrar. É um conceito que vale a pena ter muito coerente, para não entrar nessas questões desses julgamentos. O cara fez isso, podia escolher qualquer coisa e o cara é um desgraçado e tem que queimar no inferno. Não é bem assim. A gente tem que tomar muito cuidado para falar. E uma coisa muito importante, nós não podemos minimizar a dor do outro. Porque mesmo que a pessoa apresente uma situação que a gente já tenha passado, passar por aquela situação sendo aquela pessoa, tendo aquela fragilidade, aquela suscetibilidade moral, intelectual e tudo, é diferente. Então a gente nunca pode fazer isso, minimizar a dor do outro. Se o cara tá vendo, se a gente vê que dói, deve doer mesmo. Isso não quer dizer ser permissivo ou aceitar tudo, né? Que fique claro que não é porque a pessoa errou que também você tem que... Não, pelo amor de Deus. Entender, compreender, mas você não tem que ser permissivo, ela tem que ser passivo, né? Você tem que... ela tem que pagar por aqueles erros. Sim, se ela estuprou, ela vai ser presa. Você não tem que falar que a pessoa é importante, porque muitas vezes quando a gente explica esse tipo de coisa, o pessoal vem com uma resposta: então a pessoa não é culpada. Pelo amor de Deus, eu caí nesse erro de falar isso algumas vezes, né? A culpa, ela não tem nenhum compromisso com a inevitabilidade dos fatos. Ela não quer saber se o cara já tinha propensão para matar ou... não, a culpa, a consciência culpada quando ela infringe uma regra. E pode ser uma culpa legal ou qualquer culpa. Por exemplo, você está jogando no banco imobiliário e tem uma regra lá que se você pisar no verde, toca uma campainha e você faz 10 flexões de braço. Então naquele contexto você é culpado, sei lá, se você roubou no jogo, sabe? Legalmente não existe uma culpa legal, mas é uma regra. Sim. A partir do momento que você infringe uma regra pré-acordada, no caso o cara tá jogando um jogo, ele acordou com as regras do jogo, você é culpado. Indiferente se aquilo já estava
digamos, amarrado, né? Se aquilo é um efeito de uma causa, você é culpado e precisa pagar por aquilo. De uma forma resumida assim, a pessoa matou, ela vai ser presa. Mas a gente não tem que desejar que ela queime no inferno por causa disso, que a gente não sabe o que levou ela a fazer aquilo, a gente não sabe o momento dela. A gente tem que tentar compreender o porquê ela fez aquilo. Seria aplicar a lei sem o sentimento de raiva e ódio. Aplicar a lei da sociedade, tudo. Matou, Seria tá assim, presa. é muito fácil falar isso, né, depois de ter passado tudo, mas é como se pegasse Hitler, né, que foi um perturbado, e você aplicasse a lei e falar, ó, cara, você é doidão, você é um resultado maluco aí, mas a lei é essa, X, Y, Z, sem ódio. Agora como é que faz isso, né? É aí que a gente tá alcançando. É aí que a gente tá tentando. E fala que mexe muito com orgulho. Pô, ele matou milhões de pessoas. Mexe muito com orgulho. Mas tem que tomar cuidado. Então, um outro argumento que o pessoal fala é muito fácil ser lúcido da forma como a gente está falando aqui, quando não é com a sua família. Né? Isso tem coerência. Lógico, chega alguém, falando assim como exemplo, vai lá e mata alguém da minha família. Aí eu fico puto e vou lá e mato o cara. Ah, mas você não fazia fac de lucidez lá? Você não entendeu, cara? Então, não é porque a gente faz algo contra o que a gente tá falando, que aquilo que a gente tá falando não faz sentido. Por quê? Porque, cara, é uma situação extrema, né? É uma coisa absurda. A gente tá no momento não tão envolvido, senão a gente não estaria aqui também. Exato, mas o que a gente tem que pensar? Que tudo é um treino. Se a gente aproveitar cada oportunidade para treinar a lucidez e para atuar de uma forma lúcida, quando acontecer uma coisa bem grave, nós teremos muito mais preparo para agir de forma lúcida. Ou seja, ser lúcido no trabalho, na faculdade, em tudo, você já vai começando a treinar aos pouquinhos. Se num momento desse você for lúcido, olha a tua evolução, olha o que você conseguiu, certo? É uma coisa incrível você atuar lucidamente em um momento desse. E tem gente que faz, como tem vídeos no YouTube o cara assassinou o filho lá, a mulher vai lá e perdoa o cara, né? Atitude bem evangélica, assim, uma coisa, cara, louvável, assim. Então, a gente não tá aqui para aprender, estamos aqui para nos desenvolvermos nisso, né? E é o que uma das coisas que tem no livro também, que ele comenta, é que a lucidez, essa forma de pensar, é um catalisador do perdão. Porque a partir do momento que você compreende esses mecanismos que acontecem na consciência e tal, para ela chegar a escolher, a fazer uma escolha, é mais fácil surgir a questão do amor fraternal. É porque você compreende que a pessoa está presa no que ela é, assim como nós também. Então é por isso que toda oportunidade é uma oportunidade para testar e para praticar a lucidez. E se acontecer alguma coisa na nossa família ou com amigos e tal, é um momento de colocar isso em prática. Se vamos ou não conseguir, também está fora do nosso controle, porque naquele momento a gente está totalmente fragilizado, né? A gente vai agir como a gente consegue. A gente não consegue tirar assim, vou tirar essa questão da raiva, vou deixar aqui no cantinho e vou escolher. Nós somos aquilo atuando. E tudo é um exercício. Mas é um começo muito grande começar a atuar tudo com lucidez, parar com esse julgamento, né? Parece alguma coisa no Facebook, o cara já julga a rodo. Acontece alguma coisa no trabalho, o cara já sai julgando. É por isso que julgar é uma coisa tão contrária à lucidez, né? É alguém que não compreende, ou melhor, alguém que não conseguiu ainda compreender, não está no momento de compreender esse tipo de conceito, né? De filosofia de vida, certo? Eu acho que a gente conseguiu bem colocar essa questão muito importante. Se não conseguiu, se alguém não entendeu, ou se soou errado, fala com a gente, falava. A gente tenta explicar de uma outra forma. Lógico. Então, se manifestem. Se manifestem para até ajudar. Sim. Tanto, se você entender que a gente fez ou falou alguma besteira, mostra pra gente. Sim. Certamente a gente vai querer, o nosso objetivo é encontrar a verdade, não a nossa verdade, porque isso aí é totalmente, nós só podemos aspirar a uma verdade relativa, somente essa, porque, nossa, é muita...
tem que limitação. fazer sentido. Se não fizer sentido, enquanto fizer sentido pra gente, a gente tá buscando. Mas a gente já conversou com muita gente sobre isso e, né? A gente tirou, a gente não tá falando por nós, esse conceito tá tudo no livro, uma ideia que a gente achou incrível e estamos tentando divulgar, né? E pelo que a gente já entrou em contato com o Daniel Arnold, ele também é bem aberto à discussão, então... Sim. É bem legal, tipo, se alguém não concordar com o livro dele, além de discutir com a gente, discuta com ele também. Então, aquela pessoa que está aberta a conversar francamente já te coloca numa posição de realmente reparar no que a pessoa fala. Porque as pessoas que estão francamente buscando a verdade, elas já estão num nível diferente, né? As próprias consciências espirituais percebem isso. Sim. A franqueza da busca pela verdade. E não o império da nossa verdade. Legal, pessoal, espero que tenham gostado. Esse é um FAQ extremamente importante e é um dos fundamentos da lucidez. E não julguem, isso vai trazer benefícios incríveis na vida de vocês. Certo? Vamos atrás do livro, vale a pena. Isso. Daniel Arnold. O meu livro é de graça, você baixa lá, PDF, lindamente, plom, tranquilo. Nesse livro eu tenho uma dedicatória ao Saulo também, né? Então o Daniel Arnold é alguém que está no circuito aí o círculo da lucidez, né? Essas pessoas que naturalmente têm a lucidez de forma natural. Sim. É isso, beleza? Um beijo na bunda. Beijos na Até bunda, o próximo abraço FAQ. pra trás. Fomos!